Muito bom dia, Magda! Como você Bom está? dia, professora. Tudo bem? Tudo ótimo. Você está falando de onde? Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Muito bem. A gente está aqui ansioso para conhecer um pouquinho da sua história. Ai, Eu te falei para você ficar tranquila que aqui é um papo de comadre, né? Pensa que a sim. gente está lá na cozinha, tomando nosso cafezinho, sabe? Batendo papo, aquele papo de comadre, conversando sobre experiências. Antes da gente falar sobre o empreendedorismo no cargo de síndico, eu gostaria que você me falasse um pouquinho da sua história antes de resolver empreender nesse cargo. O que que você fazia antes? Bom, antes de eu começar nessa vida, eu tinha uma loja, né? Eu tinha uma loja que é de artes, eu dava aula de artes para adultos e crianças, né? Eu tinha uma carga horária bem puxada. Eu trabalhava de segunda a segunda, né? Porque enquanto eu não dava aula, eu fazia alguns trabalhos particulares, assim como restauração de imóveis, algumas coisas desse tipo, né? Mas isso já faz um bom tempo. Logo após isso, assim, eu tinha a minha loja e estava tudo bem. Aí aconteceu uma fatalidade, que eu perdi meu marido, bem novo, né? E eu não consegui daí manter loja. Para de Ai, mexer aqui, ó, senão faz desculpa. barulho. Tá. Eu não consegui daí manter a loja, né? Manter as obrigações. Eu fiquei com as duas crianças pequenas em casa. Fiquei com uma menina de 6 anos e um menino de 11. E aí eu não conseguia cuidar da loja, cuidar das crianças e tudo. Acabei fechando a minha loja e ficando em casa. E eu não morava aqui em Campo Bom, eu morava numa cidade vizinha. E a gente teve alguns outros problemas, eu tive que vender a loja, vendi casa, vendi carro, porque sabe, a gente passa por um luto é sempre muito complicado, ainda mais quando é uma das partes envolvidas, que é o pai ou a mãe, né? Que é o provedor da família, que ajuda, que era o meu esteio, né? E aí a gente veio morar em Campo Bom, porque na época minha mãe, querida, falecida, e a minha irmã mais nova moravam aqui. É uma cidade tranquila, uma cidade com uma segurança boa, um ensino muito bom. Então eu trouxe vir para cá com as minhas crianças. E a gente desde então está aqui. E quando a gente decidiu, eu morava de aluguel, e quando a gente decidiu assim, conversei com a minha filha, vamos morar definitivamente em Campo Bom, não vamos mais voltar para a nossa terra, né, nossa cidade. Aí a minha filha, não, mãe, daqui eu não saio nunca mais. Eu disse, então tá. Então vamos comprar um apartamento. Daí foi aonde a gente começou a ver o apartamento e comprar. Enfim, compramos o apartamento e logo então, o apartamento novo, implantação, tinha várias questões. Entrou um síndico aqui no nosso condomínio. Ele também era um síndico que não era profissional, tinha também bastante coisa. Ele é empresário, então era bem ocupado, né? É bem ocupado. Então a gente ajudava bastante. Eu não fazia parte nem do conselho e nem nada da parte do condomínio. Eu era simplesmente uma proprietária. Mas eu comecei a observar algumas coisas, assim, algumas coisas que eu achei que não estava legal e comecei a conversar com o conselho, né? E eles prontamente me atenderam e a gente começou a conversar e ver que realmente tinha algumas coisas que não estavam legal. E aonde surgiu assim um assunto, tu tem mais tempo, né? Quem sabe quando tiver oportunidade tu te candidata. E eu não pensava nisso, eu não queria isso. Eu disse, acho que não. E aí foi que logo em seguida esse rapaz ele saiu do condomínio. E quando teve a votação, isso foi, acho que deu um ano, eu acho que ele ficou só. E aí, quando deu a outra assembleia para reeleger, eu me coloquei à disposição e fui eleita. Mas eu não tinha pretensão nenhuma, assim. Eu peguei para ajudar. O meu intuito era cuidar do condomínio, porque era a nossa casa, né? Era o nosso lar. Então eu queria ter um olhar assim, porque eu tinha mais tempo do que os outros moradores. Então eu me coloquei à disposição. Estava querendo cuidar do nosso lar. Então foi aí que eu comecei.
o empreender, na verdade, foi uma coisa que aconteceu meio que sem querer, sabe? Meio ao acaso. Porque, obviamente, eu gosto muito e eu via que eu precisava muito aprender algumas coisas, porque a gente sendo síndica moradora, a gente não tem conhecimento, a gente não sabe nada. A gente vai pelos achômetros, pelo que as pessoas falam, né? E eu comecei nesse meio tempo buscar coisas na internet, porque a internet é farta, né? A internet tem assim vários conteúdos. E eu comecei a procurar. Eu fiz várias aulas grátis ali de, sei lá, do 3 horas, 4 horas, 5 horas, 30 horas, né? Fiz vários cursinhos, mas nada que tivesse me não, esse é o curso que eu estou procurando. E eu sempre procurando mais para poder entregar mais para as pessoas, porque eu via que eu precisava, né, saber o que eu estava fazendo. Porque, obviamente, cometi vários erros, né, algumas ações equivocadas por não ter o conhecimento. E foi aonde uma vez no Facebook, mexendo no Facebook, apareceu a Maísa. Eu disse, opa, vou olhar essa mulher aqui. E comecei a olhar e comecei a gostar, né, daquilo que tu estava nos passando ali, nos mostrando. Vi que o conteúdo era bom, porque assim, ao meu ver, né, professora, eu acho que tu querer passar o conhecimento, tu tem que saber passar o conhecimento, tu tem que passar segurança, e isso, desde o início, você me mostrou. Então, assim, foi uma coisa muito boa, porque eu pensei assim, nossa, ela não tem medo de passar, porque hoje, no nosso mundo, né, falo em todas as profissões, em todos os relacionamentos, em todas as coisas, o que a gente vê? As pessoas não querem compartilhar o conhecimento, porque a pessoa tem aquele pensar, se eu vou ensinar, ele vai tomar meu lugar. Se eu disser isso aqui, aquela pessoa vai tomar meu lugar. E não é isso. As pessoas têm que aprender, né, a compartilhar aquilo que é bom, aquilo que ela sabe. E isso eu prestei muita atenção, né, naquilo que tu me falaste, assim, que eu via tu comentando, e eu disse, não, ela, embora seja, né, a tua profissão, ali tu te dispõe a fazer estudar aulas, tu vive disso, mas a gente sente que tu te doa. Então, foi aonde eu resolvi. Eu disse, não, eu vou fazer o curso, e é um curso, né, que a gente sabe que ele tem um valorzinho que eu acho que é justo, mas não é um cursinho barato, não é um cursinho, é um cursão, né? E, então, mais de 400 horas, a gente tem todo um respaldo de uma equipe, e assim foi o que eu me encantei, e eu comecei a fazer isso, né? E nesse meio tempo, já começou a surgir, né, oportunidades. Enquanto nós estávamos, quando eu comecei a fazer isso que nós estamos fazendo agora, o esquenta, né, que não era nem as aulas ainda, eu tive a minha primeira oportunidade. Eu fui indicada pelos moradores aqui do meu condomínio, onde eu moro, sou proprietária, a um condomínio vizinho. Eu fiquei muito feliz, muito surpresa de saber que eles, né, gostam do meu trabalho, né, e me apoiam, tanto que me indicaram para o outro condomínio. Então foi assim que eu iniciei, meio que por acaso, sem pretensão nenhuma. Nunca tinha pensado em sair do meu condomínio e ir para outros condomínios. Nunca tinha me passado pela cabeça. E me diz uma coisa, no seu condomínio você recebia alguma remuneração ou era voluntária? Não, sim, sempre foi pago. Sempre foi pago. Sempre recebemos. Uhum. E nessa época você tinha alguma outra renda? Você estava trabalhando em algum outro lugar? Ou você ainda estava buscando um meio, uma nova forma de se recolocar no trabalho, no mercado? Não, na verdade a renda eu tenho, né? Como eu sou viúva, eu tenho a pensão, né? Então eu tenho essa renda, que é uma renda fixa. E no momento eu não estava trabalhando, né? Não estava trabalhando, até veio pandemia, a gente passou com um apartamento novo, a minha filha ficou desempregada, meu filho ficou desempregado, e daí eu fiquei ajudando de um lado aqui, de um lado ali, né? Então, assim, a pandemia também, eu fiquei bastante preocupada na pandemia, né? Fiquei, nossa, agora, mas graças a Deus, correu tudo bem, eu não posso reclamar, sabe? Passei muito bem a pandemia. Então, não tenho o que reclamar dessa parte, assim. Mas foi Eu também. mais tranquilo.
Eu também. Apesar de ter pegado 2 vezes, Ah, eu não, graças a para Deus. Se mim, peguei, não não, fiquei sabendo. mas para mim foi ótimo, graças a Deus. Foi bem leve, foi bem tranquilo, não tive nada grave, nem minha família. Só tenho a agradecer a Deus. E também agradecer a Deus por vocês, alunos, porque nessa época vocês deram um boom. Para mim, foi incrível, porque foi uma época que a gente se dedicou muito ao curso, né? Aos alunos, e foi uma época que os alunos se doaram muito também, porque eu me lembro, nessa época, os condomínios com síndicos moradores estavam passando por uma situação bem difícil, porque muitos síndicos moradores que não tinham conhecimento do trabalho ficavam desesperados. Eu me lembro que nessa época bombava de perguntas, de pedido de socorro, o que que eu faço? No meu condomínio está acontecendo isso e isso, eu não sei o que fazer. E assim, teve síndico na época que até abandonou o condomínio, simplesmente abandonou porque não tinham noção do que fazer. A gente que tem conhecimento, que tem todo esse suporte aqui, já tem dificuldades, imagine quem não tem suporte, não tem conhecimento, os moradores também não têm. Então, eu me lembro que foi uma época desesperadora para muitos síndicos moradores e foi uma época em que os alunos, os nossos alunos, cresceram muito, né? Fizeram um boom, assim. Teve aluno que chegou aos 10K na época da pandemia, naquele período ali onde o mercado estava desesperado, onde um monte de gente perdendo emprego, onde um monte de gente perdendo o seu negócio, foi a época que a gente mais prosperou, foi a época que eu mais tive alunos batendo a meta dos 10K, exatamente porque foi um período em que é aquela história que uns choram e outros vendem lenço, né? Muita gente estava Exatamente, é. desesperado e para a gente era uma grande oportunidade de mercado. Por quê? Porque a gente tinha o conhecimento e os condomínios precisam de um síndico. Então, foi um momento em que a gente foi muito bom financeiramente, profissionalmente para o nosso mercado. Mas aí É, sim, foi a época que eu comecei a procurar o conhecimento, porque começou a apertar as demandas, né, aqui no condomínio, em virtude da pandemia, que daí tinha também muita questão legal que a gente tinha que cuidar e saber, né? Então foi aonde eu comecei atrás. Opa, eu preciso saber o que eu estou fazendo para não fazer besteira. Foi bem na época da pandemia. E me diz uma coisa, Magda, você já tinha a situação financeira mais tranquila ali? Você não precisava necessariamente voltar a trabalhar, ter uma nova profissão? O que te atraiu para dizer, cara, isso é legal, eu vou fazer desse trabalho o meu negócio, eu vou entrar nessa, vou me tornar uma síndica empreendedora? Em que momento que despertou esse desejo em você? Pois é, como eu disse ali anteriormente, não tinha me passado pela cabeça. Nunca tinha me passado pela cabeça que eu poderia sair, ser síndica ali, aqui, não. Mas aí, o que aconteceu? Quando eu comecei o Esquenta, eu comecei a prestar atenção, eu comecei a ver muita gente interessada, eu comecei a pesquisar. E aí, logo que eu fui indicada aqui para o outro condomínio, né? O meu segundo condomínio, eu comecei a ver a necessidade que as pessoas tinham, os perrengues que as pessoas tinham, por, às vezes, não que o síndico morador, porque eu já fui uma, né? Que o síndico morador não saiba, é que às vezes o síndico morador, ele não tem tempo de procurar o conhecimento porque ele tem outro trabalho, né? Não é porque ele não queira fazer o melhor, é que ele não tem tempo para aquilo ali, ele não consegue se dedicar exclusivamente para aquilo ali, ele tem outra rotina. E eu comecei a ver isso, mas, gente, isso é um mercado bom, sabe? Até eu comentei com um vizinho aqui esses dias que ele disse assim, ai, que legal, né? Tu abriu tua empresa, tu tá de síndica profissional depois. Então, vocês me deram uma sacola cheia de limões e eu fiz uma baita de uma limonada, porque, na verdade, eu, né, tipo, fui indo para uma situação para ficar síndica, até arrumarem melhor, aquela coisa toda, e fui ficando, e fui ficando. E tem uma característica que eu acho assim, que ser síndica não é só gestão. Para ser síndica, você precisa gostar de pessoas. E eu gosto, eu sempre trabalhei com pessoas. Eu sempre trabalhei com muitas pessoas de diferentes idades, de segmentos diferentes, né? Porque
sabe que a pessoa que trabalha, como eu trabalhava, dava aula de arte. Eu tinha desde a senhorinha de 60 anos, a criança de 10 anos, e aí tu meio que te torna psicóloga, né? Porque enquanto tá pintando ali o quadrinho, tá fazendo, tá pintando, contando a vida. E aí, então, assim, eu sempre gostei disso. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar. Então eu vejo que isso assim, a pessoa para ser síndico, ela não basta querer ser síndico, eu vou fazer um curso e vou ser síndico. Minha maneira de pensar, né, professora? Tem que gostar de pessoas, tem que gostar de se disponibilizar, né? E saber ouvir, porque nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer e que a gente gosta. E da mesma forma, né, recíproca, a gente também não vai sempre dizer o que as pessoas gostam. Então eu acho que isso foi assim o clique, como eu disse, ele veio meio que do nada. Eu parei e pensei, opa, para aí, mas eu consigo. E aí, com as explicações que você passou, porque eu achava impossível, né? Conseguir administrar 2, 3 condomínios, porque os meus condomínios, assim, os meus 2 são grandes. O que eu moro é 144 e o meu segundo 252 apartamentos. Então são grandes, eu já comecei com tudo grande, né? Problema grande, tudo grande. Mas assim, e aí eu disse, não, mas dá certo, eu consigo, né? E aí foi aonde me despertou. E como eu tenho muita facilidade, eu tenho, como diz um amigo meu, eu tenho muita lábia, consigo conversar com as pessoas. Eu montei uma equipe muito show, sabe? Eu tenho um engenheiro que ele já trabalha com nós aqui no condomínio desde a entrega. Então, assim, ele faz as manutenções aqui, ele dá assistência, e eu trouxe ele para mim, porque ele é uma pessoa de confiança, é uma pessoa técnica, é uma pessoa, como é que eu vou dizer assim, que me ajuda. Então, se eu preciso de um parecer técnico de alguma coisa, sei lá, de algum problema, eu chamo ele. E a gente já formou essa parceria. É uma pessoa que eu confio. Isso já me dá tranquilidade. Só eu ter ele já me dá tranquilidade, porque eu sei que em qualquer horário eu vou poder contar com ele. Ele já se disponibilizou. Então eu acho que é isso. Acho que a gente procurar formar parcerias, né, que sejam corretas, honestas, justas para os nossos clientes e que nos tragam segurança. E assim, nem sei dizer como que aconteceu. Foi tudo muito por acaso mesmo. Aí você entrou no curso, começou a estudar, chegou o segundo condomínio, você estava aí nos dois estudando e aplicando nos dois condomínios. E aí, Sim. como foi mais acontecendo? Como chegou o outro? Bom, aí eu tava, né? Esse segundo condomínio que eu peguei, ele tava com bastante problemas da antiga gestão, assim, e também, né, algumas coisas peculiares. E aí a gente foi fazendo ainda tô, né? Ainda tô, porque faz 4 meses, vai fazer 5 meses que eu tô lá. Então tem muita coisa para ajustar ainda, mas hoje o condomínio já tá totalmente diferente daquilo que eu peguei. Então, assim, a gente já conseguiu ajustar bastante coisa com a ajuda do conselho, porque eu trabalho muito junto com o conselho. Eu tenho, assim, pessoas do conselho maravilhosas, tanto aqui do meu, quanto dos outros condomínios também, que ajudam, são participativos, fazem um orçamento junto comigo, vão procurar, sabe? Então, assim, eu tenho pessoas muito legais comigo. E aí, assim, eu comecei esse condomínio lá e começou o pessoal ver, nossa, mas, né, tá funcionando e não sei o quê. Aí, eu foram indicando, veio outro condomínio, eu já tô com 4 hoje, já veio outro condomínio também por indicação, logo veio mais um condomínio por indicação, né? Eu tenho outras propostas também aí, mas eu tô bem com calma, porque eu gosto de pegar, dar atenção, cuidar. Então, assim, eu já tô com 4 condomínios, todos por indicação. Nenhum eu fui e catei, assim, fui lá e busquei. Eu fiz, claro, a minha prospecção, eu saí em alguns lugares, entreguei algumas, né, apresentações, alguns panfletos, algumas coisas, mas eu parei, professora. Eu parei porque começou assim, muita gente pedir proposta e muita coisa, e eu disse, gente, eu não vou dar conta, sabe? Eu vou enlouquecer. E daí eu dei uma freada. Eu disse, eu mesmo dei uma freada. E aí eu consegui segurar. Então agora eu tô com esses 4. Tenho algumas propostas por aí que daqui a pouco até o final do ano sai, mas eu não tô com pressa.
E assim, né? Eu Tá me indo. lembro, eu me lembro de um áudio seu que eu morri de rir. Ai, meu Deus. Professora, eu tô desesperada porque toda hora tem alguém me procurando, as administradoras só querem eu aqui, eu tô ficando doida já e tal. Eu falei, gente, como eu adoro escutar esse tipo de áudio, né? Tipo, eu não sei mais o que fazer, tem um monte de gente chegando, eu tenho que parar agora, não pode mais chegar. É muito comum a gente, dentro do É, curso, escutar esse tipo de coisa. E, Magda, é muito legal escutar isso. Eu fico radiante de escutar isso de vocês. Por quê? Porque aqui no canal eu tenho um contato com pessoas aí do Brasil inteiro. E uma das coisas que mais me pedem é assim, professora, esse negócio que você diz de 10 mil reais em um ano, isso é surreal, isso não existe não. Eu já fiz não sei quantos cursos, eu já estou no mercado há sei quanto tempo, eu não consigo proposta, eu não consigo ser eleito. Então, quando eu escuto dentro dos nossos grupos esse feedback, né? Professora, eu parei de prospectar porque eu não estou dando conta de tanta demanda que está chegando. A gente tem vários alunos trazendo essa narrativa. E isso me alegra o coração. Eu fico feliz. Por quê? Porque significa que vocês estão aprendendo, que vocês estão fazendo um trabalho lindo, digno, né? Um trabalho de resultado. Por quê? Porque não tem indicação se o trabalho não for bom. A gente tem que é, fazer um trabalho digno do nome, né? Eu sou um síndico empreendedor, eu sou uma síndica empreendedora, essa é a minha profissão, esse é o meu negócio. A gente tem essa autorresponsabilidade de fazer bem feito. Por quê? Porque é fato, as indicações vão vir a partir daí, né? E aí eu me lembro de ter recebido esse áudio seu em que você dizia, professora, eu tô esperando aqui um pouquinho, porque tá chegando muita coisa, tá chegando muita procura, né? É que, na verdade, né, não é nem a administradora, né, porque a administradora não se envolve muito, mas as pessoas que sabem, né, que tem administrador e perguntam, eu queria aquela síndica, consegue uma proposta dela, o telefone, às vezes a pessoa não tem contato, sei lá, não tem no Insta, né, então eles ligam e perguntam, daí eles, mas tu consegue passar uma proposta para tal e tal? Eu digo, não, tranquilo, a gente faz a proposta sim. Né? Mas isso é legal porque isso motiva. Porque eu acho assim, hoje, né, professora, a gente até comentou ali, eu tô bem afastada até dali da nossa aula, 2 semanas que eu não consegui acompanhar mais, mas assim, o que a gente percebe, que a gente vê as notícias que até a gente comentou, né, não sei se eu posso trazer isso aqui, mas Pode, assim, pode. que eu acho assim, ó, que tem vários síndicos, né, a minha proposta como síndica, porque aqui a minha cidade é pequena, né, é uma cidade pequena, eu acho que tá com 65, 67 mil habitantes, uma coisa assim. Então, assim, é uma cidade pequena. E se eu não fizer um trabalho legal, eu vou sair no portão, as pessoas vão dizer assim, nossa, aquela síndica lá, falcatrua, não sei o quê. Não, gente, então, o trabalho, porque a gente vê síndicos e síndicos, né? E a gente tem que fazer um trabalho, não é só tu chegar lá e dizer, eu vou lá e vou fazer a manutenção. Não, tu tem que ter um trabalho correto, um trabalho honesto, um trabalho digno, né? Ter uma clareza, trabalhar com transparência, mostrar para as pessoas, que isso é uma coisa que vocês ensinam muito no curso, a gente mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo, né, aonde a gente está colocando o dinheiro deles para não ter, né, eu acredito assim, como é que eu vou dizer, nenhum tipo de mancha no teu trabalho, né, que eu acho que isso é Sim. importante. Eu tenho uma comparação que eu faço, que não sei nem se vem ao caso, não sei se vocês vão concordar, que o síndico é meio juiz de futebol. Por quê? Independente do time que ganhar, teu time pode estar ganhando. Se ele for lá e der Um um cartão amarelo? cartão ou um impedimento, uma coisa nossa, já vai dar um tendel, né? Que daí não vai adiantar. Pode estar ganhando o teu time, mas ou tu expulsa um dos jogadores daquele time que está ganhando, pode estar uma maravilha. Então, assim, a gente não vai agradar todos, mas a É, gente tem que ter consciência que o nosso serviço, né, mesmo não agradando a todos, ele está correto, ele está dentro da legislação, ele é honesto, ele é transparente, ele é claro. E é isso que sim, eu quero. Né? Se eu sim. conseguir ter 10, 20, 30 condomínios trabalhando dessa mesma forma, ok.
Se eu ver que eu não consigo, eu vou parar aonde eu achar que eu consigo dar um atendimento de excelência, porque esse é o meu propósito, né? Show. Como aluna, a gente aprende muito isso, vocês passam muito isso pra gente, e eu acho que isso é o princípio de tudo. A gente tem que trabalhar com cuidado, porque a gente está cuidando do patrimônio e e num contexto com a vida de todos os moradores. Então, quando Sim. eu penso, às vezes eu penso assim, nossa, eu cuido da casa, eu tenho mais de 500 filhos. Eu penso assim, sabe, eu tenho mais de 500 filhos, eu tenho mais de 300 filhos. Porque eles são meio teus filhos, porque às vezes eles ligam, pedem, isso, aquilo, então tu ajuda, né, no que tu pode. Mas eu vejo dessa forma. Então, eu acho que o trabalho tem que ser de excelência. A gente Sim. tem que ter um trabalho digno, honesto, né, para seguir em frente. E daí só vai. Não precisa nem sair para procurar, porque daí só vai, as pessoas vão atrás de ti, se eles verem que teu serviço é bom. E é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero ser conhecida na minha cidade como não a melhor, porque é impossível, né? Tem vários síndicos aqui, tanto aqui próximo da região, nós temos outros alunos também do curso por aqui, né? Mas, assim, eu quero ser conhecida como uma síndica justa, honesta, que faz um trabalho, né, legal, que faz um trabalho bom, né, e que cumpre com aquilo que se prontificou. Então, eu Show. só quero isso. Maravilhoso. E uma vez que a gente tem essa autorresponsabilidade e esse conhecimento, Magda, não tem como parar, sabe? Se é algo que está nos fazendo bem, se é algo que a gente está conseguindo entregar valor, não tem como parar. E uma vez que você entende do negócio, da base do negócio, você sabe que o crescimento é tranquilo. Por quê? Porque você vai agregando pessoas, né, ao seu negócio, você vai agregando e vai agregando. As necessidades, elas vão mudando, né? Elas vão mudando, você vai passando a ter necessidades novas e aí você vai trazendo, você vai agregando. Então, não se preocupe não que você vai conseguir crescer de forma estruturada, com equipe, para você conseguir manter sua qualidade de vida, o que é muito importante, né? Inclusive, nós até já criamos aqui, já criamos o próximo passo. Daqui a pouco você vai chegar nos 10K. A gente já criou o próximo passo para você. Já temos aqui a mentoria Titã, que é exatamente para os alunos que já alcançaram os 10K. Por quê? Porque as necessidades mudam, né? E por falar em escala, fala pra gente, como é que tá você aí na escala dos 10K? Falta um pouquinho. Falta um pouco ainda. Tá quase. Tá quase, tá bem quase, meu povo. E isso tem quanto tempo que você começou? Bom, o curso vai fazer 5 meses, ou vai fazer agora? Acho que foi 5 meses, né, de curso. E também, né, bom, os condomínios, tipo, eu acho que um já está fazendo 5 meses, o outro vai fazer um mês. Então, assim, ainda estou engatinhando, né? Porque, deixa eu ver, somando todos, 7. 7. 7. Mas assim, eu não tô rica e não tô grande, é porque eu tô investindo, né? Tô investindo, tô comprando, tô treinando também uma pessoa, que é minha sobrinha, para me dar assessoria na parte burocrática, né? Na parte de escritório. Então a gente já tô fazendo isso, já tô tendo a visão lá na frente, para quando chegar aqueles outros, eu já tô com o pessoal preparado. Então, assim, desculpa, pode falar. Não, é só para entender o seguinte, poxa, tem 5 meses. Tem 5 meses, você já está com a renda aí de 7 mil reais. É claro que está fazendo os investimentos, óbvio, né? O dinheiro vai entrando, a gente vai reinvestindo, né? Em estrutura, até porque você não quer ficar aqui, você quer continuar crescendo. Quando a gente tem a visão de crescer, a gente tem que fazer uma base bem feita. A gente tem que, é o pouquinho pocão, né? É o montinho montão.
vai entrando um montinho, a gente vai transformando esse montinho em montão. E para isso a gente tem que reinvestir esse montinho, Sim, né? sim. Vai entrando, a gente vai reinvestindo em conhecimento, em ferramentas, em Já fiz equipe. o uniforme. Olha que Ó, já fiz o linda! uniforme. Ontem eu e minha filha saímos, nós duas, para fazer compras. Ela também me colocou o uniforme, aí todo mundo já ficou olhando. Então, assim, são pequenas coisas, né, professora? É que, na verdade, aqui no meu condomínio eu já estou no segundo mandato, né? Esses outros que vieram a partir, então eu já tinha um valor fixo, né? Desde 2 anos para cá. Mas é isso, a gente tem que seguir em frente e procurar aquilo que tu quer, né? Eu acho que nem hoje eu ainda postei um negócio desse, acho que a gente tem que traçar a meta da gente e seguir em frente, né? A gente vai ter percalços, vão aparecer coisas assim que já apareceram no meu caminho, que não é fácil ser síndico. Não chegar e dizer, eu sou síndica e pronto. Não, ser síndico como eu disse, é um trabalho que tu tem que construir aos poucos, né? Até as pessoas também confiarem em ti. Às vezes demora um pouquinho, outras já não, mas assim, é uma coisa que tu vai construindo aos pouquinhos. E vem aquela parte assim, no momento que tu faz um trabalho legal, que tu tenha confiança, eles vão te indicar para outros condomínios e aí tu vai conseguir crescer. E aí tu define, eu quero, sei lá, 10, 15, 20, né? Vai ver a tua estrutura, a estrutura que tu tem para atender, né? Que hoje eu digo assim, eu já estou conversando até com a equipe do engenheiro que trabalha comigo, eu já estou até conversando com ele, nós já estamos vendo uma pessoa que a gente vai ajustar para essa pessoa nos dar suporte. Tipo assim, estourou um cano lá no condomínio tal, 5 horas da manhã. Não adianta eu ir lá, né? Eu não sei consertar o cano. Então tem que ter uma pessoa de confiança que vai lá e vai fazer serviço. Então a gente já está também alinhando isso aí, né? Para não ter esses problemas, porque tu diz, eu vou ser síndico, mas aí o morador te liga, sei lá, olha, deu um problema aqui, sei lá, estourou um cano, a caixa d'água não está funcionando, e daí tu não atende, isso já não é. Então precisa ter isso, a gente precisa ter esse cuidado. Se tu vai, eu sou muito, como é que eu sou muito chata nessas coisas, eu mesmo sou assim, de Exigente. cobrar, isso aí, professora. E então, assim, eu sou aquela pessoa que eu fico. Então, eu como moradora, eu digo assim, tá, mas eu gostaria que fosse dessa forma. Então, eu me coloco muito no lugar do morador e eu procuro sempre atender. Então, eu sou super rápida. As pessoas agora teve um condomínio que teve um problema no dia 7 de setembro. É um problema lá no registro de água, mas era antes da parte que era do morador. 7 de setembro. Aí deu um problema, e vazando, e molhando toda a parede, um tendel. Eu disse, ai, Jesus, chamei o Giovanni, meu ajudante, meu mosqueteiro, que nem eu digo, chamei ele, não, vamos lá resolver. E era 9h30, eles me mandaram. E a gente da cidade tudo fechada, não tinha nada aberto, disse, vamos atrás, eu precisava trocar os componentes, não tínhamos, vamos atrás, pegamos o carro, saímos atrás, fomos para a cidade vizinha, conseguimos, todo ali, chegamos ali arrumando. Quando foi 10h30, o presidente do conselho me mandou assim, Magda, tu viu que tá com problema de vazamento lá, não sei aonde, Já não sei o resolvi. quê. Eu digo assim, aqui, ó, já tá resolvido, mandei as fotinhas. Eu digo, nossa, que rapidez. Eu digo, isso se chama eficiência. Se a gente consegue, claro, nem sempre a gente vai conseguir resolver assim, né, em questão de minutos. Às vezes vai demorar um pouquinho mais. Mas se a gente consegue resolver o mais rápido possível, isso é o quê? É bom para nós. Não é bom para o morador. É bom para o morador que vai ter o problema, né, solucionado, sanado, mas isso é bom para nós, porque assim, não, ela é uma pessoa que se interessa, ela vai atrás, ela busca, né? E isso faz toda a diferença. Porque tem sim, tá bom, vou ver. Daqui a pouco eu vou lá. E aí leva 2, 3 horas para atender. E o morador fica como? Fica bravo. Né? Ele quer aquela atenção. Então, se tu não consegue resolver, se é um problema que tu não vai conseguir resolver naquele dia,
Eu acho que tu precisa conversar, explicar. Isso eu faço muito, eu converso muito, eu explico muito. E eu faço os videozinhos, tá, professora? Que eu não gosto de fazer aqueles videozinhos. Eu vou comentar um negócio aqui, que até o pessoal assim, porque teve uma moradora que disse assim, eu não sei por que tu fica fazendo aqueles videozinhos. Vai pro TikTok. Aí eu disse, não, mas Deus do céu, se eu for pro TikTok, vão como é que é, me boicotar lá. Eu disse, não, eu faço os videozinhos para educativos, né? Para vocês entenderem melhor. Eu disse assim, e aí eu até dei uma segurada nos videozinhos. Esse dia eu botei o zelador lá de ator coadjuvante lá. Fui fazer um videozinho. Vai lá, tu e faz que eu te filmo aqui para ele me. Deixa eu te falar uma coisa. O lado professora não deixa passar essas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas unidades na média? Na média hoje, quantas unidades, quantas pessoas? Vamos falar de pessoas. Meu Deus. É um ensinamento que é para você e é para todo mundo que está assistindo. Vamos pensar em número de pessoas. Uma ideia de quantas pessoas estão em todas as unidades que você administra hoje? Quantas pessoas são impactadas diretamente com o seu conhecimento, com o seu trabalho? Professora, eu acho que mais umas 500, eu acho. Porque... Eu acho que é muito mais. Será? 500 deve ser um condomínio. Exato. Não, eu tô contando assim, né, mais ou menos 2 pessoas por apartamento. Mas assim, tem um apartamento por unidade. Tem um apartamento que tem o proprietário, tem o inquilino, tem a esposa do proprietário, tem o proprietário, tem o inquilino, tem a esposa do proprietário, do inquilino. Então ali já são 4. Então assim, eu acho que dá mais de 500 pessoas. Não faço nem uma ideia. Vamos colocar na média 500 pessoas. 500 pessoas impactadas diretamente pela sua gestão nesse condomínio. Quantas pessoas reclamaram do seu videozinho? Só um. Como diz o advogado, sem mais perguntas. Exatamente. Que a gente... É aquela coisa, é tudo novidade, né? Tudo novidade, é uma coisa que eu não tô acostumada, então eu não gosto de câmera, eu não gosto, eu fico toda errada, mas... Olha só, dentro do curso, para quem não conhece, né? Dentro do nosso curso, a gente fala muito sobre diferenciais, sobre inovação, sobre diferenciais, sobre fazer aquilo que ninguém faz. Então, por isso, a gente traz muito essa pegada de vídeo para os alunos, né? De fazer videozinhos, vídeos educativos, vídeos falando sobre tal coisa ali do regimento interno, da convenção, do que está sendo feito, vídeos mostrando uma troca de uma lâmpada e mandando no grupo, coisas assim. Vídeos, áudios, fotos, de manter essa interação, trazendo muito mais a transparência para o condomínio. Então é disso que a Magda está falando, que ela não gostava e que uma pessoa falou para ela, esses videozinhos vai para o TikTok. Mas olha só, uma pessoa num condomínio onde tem mais de 500 pessoas, uma falou. E uma foi o suficiente para fazer com que ela recuasse um pouco e se sentisse constrangida de continuar fazendo esse trabalho. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte... Ser síndico, inclusive, é isso. É ter inteligência emocional para poder lidar com esse tipo de situação. Olha, de 500 pessoas, uma fez um comentário que atraiu, né, que trouxe esse sentimento para ela. O que eu quero dizer é o seguinte, quantas e quantas pessoas estão maravilhadas com a sua gestão e dizer assim, caramba, que diferente esse trabalho. Nossa, eu nunca imaginei isso daqui, a gente nunca teve isso aqui no condomínio. Meu Deus, mas eu sei de tudo que acontece aqui dentro, porque a síndica nos atualiza todos os dias. Olha, a síndica poderia ser ruim num monte de coisa, mas num quesito ela não peca, que é a transparência, que é 99% do trabalho, da empatia, da conquista que a gente faz dentro do condomínio. 99% das destituições que acontecem dentro do condomínio é por falta de transparência. Uma vez que você faz videozinhos, uma vez que você está movimentando os moradores, mostrando o seu trabalho diariamente,
você está conquistando, você está mostrando para eles o que está sendo feito com o dinheiro deles. Mas agora eu vou parar de falar porque a professora entra, sabe? E aí quer dar aula e pronto. Daqui a pouco tem uma hora que a Sim. gente está aqui. É. Não, mas isso é bem tranquilo, professora. Até eu vou ser bem sincera, aqui no meu condomínio onde eu moro, eu tenho bastante vergonha de fazer isso. Vou ser bem sincera, mas eu boto as fotos, coloco. E assim, o pessoal aqui hoje, eles são bem tranquilos, né? Porque eles já sabem do meu trabalho, eles sabem. Por exemplo, eles não me questionam nada, o conselho assim é bem participativo, mas eu chego lá, levo a ideia, e eles, ok, não, tá tudo certo, porque eles sabem, né? Até sempre foi dessa forma, sempre vai ser, mesmo que eu não fosse moradora, como eu faço nos outros condomínios, mas assim, eu sempre vou procurar o melhor orçamento. Eu sou muito de pechinchar. Às vezes os meus fornecedores já dizem assim, nossa, vem ela, o que é que tu quer agora? Eu digo, vamos melhorar esse preço, né? Se tu não melhorar, eu vou para outro. Então, assim, eles sabem que eu faço isso. Até o meu presidente do conselho esse dia disse assim, nem vou me envolver, porque eu já sei que eu não vou, sabe? Mas óbvio que todas as ideias são bons e todas as ajudas, né, são boas. Às vezes tem morador que me ajuda. Então, assim, eu acho que isso tudo melhora bastante, né? Lá nesse segundo condomínio que eu peguei lá, que é o maior, né, que eu já estou há mais tempo, sim, eu percebi que vários moradores vieram e me disseram assim, nossa, que legal, a gente não fazia nem ideia, não fazia nem ideia. E sério que você tinha que arrumar? Você tinha que fazer mesmo. Então, assim, como você sabe, né, a gente tinha, que eu compartilhei com vocês ali, nós tínhamos um problema das caixas de água deles, que estavam há 2 anos sem limpeza, estavam bem feias, e daí teve gente assim, meu Deus, eu não imaginava que poderia ficar dessa forma, porque eu botei as fotos, eu compartilhei, eu botei o antes, botei o depois, né, disse que tinha que ser feito. Então, assim, eles disseram assim, nossa, uma outra coisa que eu acho legal, claro, às vezes eu não consigo responder, agora deve estar cheio de mensagem ali, eu não consigo responder, assim, mas geralmente eu já respondo, eu nunca deixo para o dia seguinte. Se eu não conseguir responder na hora, eu dou um tempinho, aí na hora, ou almoço, depois do almoço, sento ali e vou respondendo. Nunca deixo eles sem resposta. Isso é uma coisa que eu ouço muito deles. Nossa, nós tínhamos o síndico eu tenho mensagem desde dezembro e ele não me respondeu. Você responde ali rápido, você vem e dá a resposta. É porque é aquela coisa que eu sempre digo, empatia é tudo. Isso é uma coisa que eu falo muito para os moradores também, em questão de barulho, em questão de, às vezes, picuinha entre moradores, aquela coisa que a gente é ser humano, a gente é assim, né? Eu sempre falo, gente, empatia é tudo. Então, assim, eu me coloco muito no lugar do morador. Eu digo assim, eu gostaria que me respondesse o mais breve possível, não me deixasse uma semana esperando. Então, eu vou responder. Se eu não consigo dar atenção, se eu não consigo a resposta de imediato, o que eu faço? Eu vou lá e digo assim, olha, eu vou procurar a resposta, eu não tenho ela agora, e te respondo assim que possível. Mas eu não deixo ele, sabe? Porque isso tranquiliza. Então, assim, esses são diferenciais que eu acho que trazem o morador. Porque a minha intenção é que o morador saiba do meu trabalho e fique ao meu lado. Tipo, ao meu lado, quer dizer, não que ele vá deixar, né, de cuidar, mas que ele perceba que eu estou tentando fazer o melhor para ele. Então, o meu trabalho basicamente é esse, é procurar sempre melhorar o que eu puder para mim e para o morador e para o condomínio, né? Porque se nós trabalharmos todos juntos e tivermos cuidado todos juntos, eu acho que tudo funciona bem. É uma engrenagem que ela alinha. Hoje aqui no meu condomínio, nossa, no início, meu Deus do céu, era um tendel todos os dias, porque tava gente se mudando e gente fazendo reforma, e tem como é que eu dizer assim, muita gente nova que nunca tinha morado em apartamento, muito casalzinho jovem, primeiro apartamento, aquela felicidade, daí eles não tinham muita noção, eles não sabiam nem onde é que ligava a luz, onde é que tinha, sabe? Então, assim, dava muita... Então era mensagem, meu Deus do céu, parecia assim que estava acabando o mundo. Hoje, para você ter uma ideia, às vezes eu olho assim, gente, será que tá tudo bem com essa gente? Aí eu vou lá e olho nos grupos, né, que eu não faço parte, mas que eu tô sempre de olho para ver como é que tá.
E que isso era uma coisa também que, já dando gancho, que no início, gente, eu ficava desesperada quando alguém ia lá no grupo geral do condomínio e botava alguma coisa lá, às vezes até me xingando, botava alguma coisa. Eu achava que eu deveria ir lá e responder. E aí dava aquele tendel, gente, e eu ficava brava. Eu leio muito Solaerte, eu perdia a paciência, às vezes eu brigava, né? E aí a professora disse assim, gente, a gente não tem que responder no grupo, tem que responder ao morador no privado, tem um grupo de comunicados, que eu disse assim, que maravilha, eu não sabia disso. Nossa, isso, professora, foi a melhor coisa que eu aprendi. Que eu não preciso estar no grupo e responder, porque isso só dá problema, né? Então, hoje, assim, aqui o condomínio, ele tá, como a senhora disse, tá tudo do piloto automático. Manutenção em dia, tudo em dia, sabe? Não tem, assim, agora a gente está fazendo algumas pinturinhas para o Natal, para deixar para o final do ano bonitinho, alguns ajustes pequenos, e tô comprando móveis para piscina, que deve chegar agora no início do mês, então vai ter assim. Então tá tudo redondinho, não tem problema. Às vezes lá dá um problema de barulho, o vizinho reclama, coisa, mas é pequeno. Então, assim, aqui hoje é o melhor condomínio que eu tenho em função da gestão. O pessoal todo, assim, ajuda, sabe? Então, tá bem, bem show mesmo. Mas tem coisas, claro, né? Problemas, principalmente barulhos, né? E os vizinhos, aquela coisa que é normal, mas a gente vai resolver e vai conseguir conciliar também. Nossa, eu falo muito, né? Mais cedo você comentou sobre o juiz de futebol que tem que chegar e dar o cartão e ele está fazendo o trabalho dele. Um dia desse eu vi um vídeo de uma menina, né, que era juíza de futebol, e ela chegou para o jogador, deu o cartão amarelo, em seguida falou, eu posso fazer uma selfie com você? Aí ele, claro, aí ela parou no meio de um campo, fez a selfie com a pessoa e saiu. Ou seja, ela é admiradora daquela pessoa, mas ainda assim ela fez o trabalho dela, que era exatamente. O quê? Aplicar o cartão amarelo naquele momento. O síndico empreendedor tem que ser dessa forma. Olha, eu tenho que te notificar, eu tenho que te multar por isso daqui, mas deixa eu explicar para você. Isso aqui é um papel do síndico, é minha obrigação. Por que que é importante? Por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. E não tem que ficar mal com essa pessoa porque você fez isso, entende? Se você souber explicar, ele vai entender que aquilo ali é o seu trabalho. Inclusive, eu já cansei de ver pessoas parabenizar, dizer, olha, isso aqui nunca foi feito antes dessa forma. Eu entendi agora por que que você está fazendo assim. Gente, tudo é uma questão de explicação. Se você explicar por que que é não, é mais fácil de você ganhar um admirador do que você dizer sim, burlando as regras. Então, o síndico empreendedor, ele tem que trabalhar dessa forma. Não é não. Mas eu vou te explicar por que que é não. Isso é uma coisa bem difícil, principalmente quando a gente é morador, né? E isso é uma coisa que eu sempre coloquei. Eu sou, bom, como boa virginiana, né? Eu tenho um bom. E eu sempre disse assim para o pessoal, gente, eu me dou muito bem com todos os vizinhos aqui, são meus vizinhos, né? Tenho amigos, mas eu sempre disse, gente, eu gosto, aqui nós somos amigos, só que assim, se precisar notificar, multar ou advertir, eu vou fazer o meu trabalho. Seja você meu amigo ou seja você só meu vizinho. Isso é uma coisa que eles sabem que eu faço, né? Independente. Já fiz, né? Já até perdi amigos, né? Aqui no condomínio. Mas assim, não sei também se perdi, isso foi, sei lá. Mas aquela coisa, a pessoa tem que entender, né, o trabalho da gente, né? Sim. Agora uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, e eu quero fazer para você. Você é feliz fazendo esse trabalho? Tô muito feliz. Dá trabalho, às vezes a gente tem vontade de sair correndo, que é normal. É todo trabalho, né, professora? Todo trabalho. Todo. Tem o lado bom, o lado ruim. Você tem que pagar o preço. Exatamente, né? Tem gente que, quando eu digo, eu saio assim, o que tu faz? Eu digo, eu sou síndica.
Sim, eu sou empreendedora, eu cuido de vários, sim, de vários condomínios, né? Nossa, tu é louca, tu é doida. Eu digo, não, gente, não é. Assim como tem o médico, né, que trabalha também, plantões longos, tem que fazer, tem o guarda de trânsito, tem o policial, tem o professor, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. E eu sou aquela pessoa que, devido a tantas coisas que a gente já passou na vida, eu aprendi a ver só o lado bom. O lado bom. Então, o lado bom, para mim hoje, professora, eu vou falar assim rapidinho para entender. Como eu disse, né? Eu fiquei viúva cedo, tive problemas de depressão, mas não pude muito nem curtir a minha depressão, porque tinha que trabalhar e cuidar dos dois filhos pequenos. Então, vamos lá, graças a Deus. Então, assim, para mim hoje, isso aqui é assim bom porque meus filhos estão adultos, não ficam em casa, sozinha. Então, imagina eu ficar aqui dentro do apartamento, fechado, em quatro paredes, olhando para o teto. O que vai, né? Não. Então, isso me dá a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer histórias, compartilhar coisas com as pessoas. Uma coisa que me deixa extremamente feliz é quando eu vejo assim, uma pessoa adquirindo um apartamento, e diz, eu vou começar a minha obra, aí ela vem e pede indicação. Eu acho isso tão legal. Então, assim, são vivências que eu não ia conseguir ter em outra. Eu conheço muitas pessoas de diferentes pensamentos, crenças, ideologias, né? Nossa, isso agrega tanto. E aí uma pessoa te traz outra pessoa, e aí te dá novas oportunidades. Eu gosto disso, eu gosto sabe, como é que eu vou dizer? Dessa troca, eu tô sempre envolvida. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me envolver nas coisas, eu gosto de buscar melhorar. Então, assim, eu tô sempre aprendendo. É isso, eu aprendo, eu vivo, eu conheço pessoas, eu vejo. Eu nem sei dizer assim, mas eu sou feliz fazendo isso hoje, porque eu encontrei. A minha procura eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar presa, tá? Eu não gosto de ficar presa. Eu já trabalhei em escritório, depois que eu fechei a loja, óbvio. Trabalhei em escritório, trabalhei em empresa, trabalhei em banco, né, depois que eu parei da minha loja. Mas eu ficava presa e aquilo me dava uma angústia, sabe? Porque eu sempre fui um espírito livre, eu gosto de ver pessoas. E eu tinha a loja, eu saía, eu ia fazer um negócio, eu ia lá buscar um material, eu ia, sabe? E hoje, esse meu trabalho, ele me proporciona isso. Por quê? Eu até disse isso para Eu tenho um escritório no carro. Meu escritório é meu carro. Às vezes eu paro, aí dependendo do lugar que eu tô... Aqui na minha cidade não tem muito esse problema, graças a Deus. Mas se eu tô numa outra cidade, que é um pouquinho, né, que eu não conheço, eu entro no estacionamento do supermercado, paro o carro e fico lá. E lá eu atendo, leio e-mail, faço reunião, entendeu? Eu posso. Que nem no mês passado, no dia do meu aniversário, eu queria comemorar com a minha irmã, porque ela faz no dia 2, eu faço no dia 3. E aí eu disse, como é que eu vou pra lá? Deixei tudo alinhadinho, falei com vou ficar o dia fora, se der algum problema eu vou te ligar e tu resolve pra mim, tranquilo. E levei tudo e fui pra lá, levei notebook, E a minha irmã fazendo bolo, fazendo as coisas, e eu aqui atendendo, assim, qual o trabalho que vai me dar isso? Nenhum. Qual o trabalho que vai me dar isso? Nenhum. Eu, pelo menos, não conheço. Tipo assim, eu tô aqui, tô atendendo a pessoa aqui no celular. Só um pouquinho, eu vou lá comprar uma batata. Eu vou no supermercado, tô no supermercado comprando a batata e tô aqui no celular respondendo, né? Nenhum outro vai me dar essa liberdade de eu fazer o meu horário e eu trabalhar, final de semana eu digo assim, gente, hoje eu vou hibernar. E eu hiberno. Eu só atendo se der problema. Eu consigo. Com tudo isso, com esse vucu-vucu, com todos esses condomínios novos, eu consigo, professora, chegar ao final de semana e dizer, sábado à noite, não tô mais. Só de segunda-feira de meio-dia, só segunda-feira de manhã eu estou presente. Só tendo... Então, assim, isso é qualidade de vida. Isso é você fazer o teu horário. Eu consigo fazer um almoço, eu consigo levar a minha filha todo dia no trabalho, consigo buscar ela. Então eu digo que eu sou mãe, Uber, né? E aí eu sou Uber dela e do cachorro, eu tenho que levar o cachorro no banho.
sou cozinheira, limpo a minha casa, organizo, não tenho diarista ainda, eu que faço, eu e ela. Então, faço todos os meus afazeres. Claro, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, às vezes eu não consigo, às vezes fica tudo bagunçado. Mas tranquilo, e eu tô feliz. A casa tá bagunçada, mas eu Gente, tô feliz. a live tá deliciosa. Eu passaria aqui mais uma hora conversando contigo, mas já tá dando uma hora aqui. A gente precisa encerrar, Sério? porque o Meu Instagram Deus. tem essa, né? Às vezes ele Sim, derruba depois de uma hora, então eu vou precisar finalizar. Magda, gratidão pela sua presença. Muito obrigado. Obrigada a todos que estiveram aqui eu nesse que agradeço. bate-papo. Amanhã, 9h57, estaremos aqui com mais uma grande história. E quem não se cadastrou para a Maratona Síndico 10K, o link está aqui na minha bio. Começa dia 10 de outubro. Um beijo Vale a para pena, todos. pessoal. Beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, prof.